né, pela página da prefeitura, é possível né, ver, né, a ordem dos filmes. Eu optei por seguir uma ordem cronológica, porque, de certa forma, eu espero que no decorrer, né, dessa nossa jornada aqui, pela obra do Orson Welles, se possa identificar alguns elementos ou algumas observações que ajudem a gente a construir um pouco, não só compreender um pouco deste, né, artista, né, da obra desse cineasta, mas também compreender um pouco sobre o cinema. Então, né, eu espero, né, que a gente possa investir, né, não só na leitura, em fornecer elementos para a gente entender um pouco melhor os filmes, porque no caso específico do Cidadão Kane, vai ser um filme que nós vamos estar o tempo todo dialogando no decorrer dessa nossa jornada, desse nosso curso, pois é um filme que é emblemático no sentido que em inúmeras listas que se fazem dos maiores filmes de todos os tempos, é muito comum que o Cidadão Kane, do Orson Welles, esteja lá em primeiro lugar ou nos primeiros lugares. Então, é um filme que, de certa forma, é um marco na história do cinema, tem uma relevância enorme, mas, às vezes, quando você assiste o filme sozinho, quando você tem o primeiro contato, pode surgir uma dúvida, uma inquietação, no sentido, mas será que é tudo isso? Quer dizer, será que o filme tem tantas qualidades assim que justifique toda essa festa que se faz no entorno dele? A ideia vai ser tentar responder um pouco dessas perguntas. É lógico que a pessoa sempre pode discordar, achar que não está, que tem filmes muito melhores, mas pelo menos pensar alguns elementos, algumas informações que ajudem a gente a entender o motivo dessa admiração, né? E eu acho que é uma oportunidade enorme de não só falar sobre o Cidadão Kane, mas falar sobre os outros filmes do Orson Welles, para ver que o raio, na realidade, cai várias vezes no mesmo lugar, né? Eu tinha um professor que dizia que, tem uma frase que eu acho que é ótima, que é sempre importante você ter em mente quando você está pensando em produzir, principalmente se você trabalha na área das artes, e ele dizia que até relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Então, para você ter certeza que o sujeito realmente tem conteúdo, que ele realmente tem algo a dizer, não basta ter um acerto, não basta ter 2, talvez precise ter uma carreira um pouco mais longa, e nós vamos ver que no caso do Orson Welles isso corresponde. Quer dizer, o Cidadão Kane é genial, né? Pelo menos na minha opinião, na opinião de um grande número de pessoas, mas nós vamos ver que essa genialidade também se estende a outros filmes. E vai ser uma oportunidade, acho que extremamente interessante, para ver essa evolução temporal, quer dizer, o que acontece com a carreira de um grande diretor de cinema. Nesse sentido, quer dizer, nós vamos, né, esse curso vai funcionar mais ou menos nessa estrutura, quer dizer, nós vamos discutir 11 filmes, né, do Orson Welles, a lista está no site. A última aula, a 12ª aula, nós vamos fazer um apanhado geral, vai ser uma aula mais... nós vamos não ver um filme inteiro, nós vamos ver trechos de filmes e de repente, rever todas essas discussões que foram ocorrendo no decorrer dos 11 encontros anteriores. Então, no primeiro momento, sempre nós vamos ter uma apresentação que tem que ser rápida, porque os filmes são longos. Por exemplo, esse filme tem 2 horas, então
nós vamos começar um pouquinho antes das 8 para dar tempo de terminar antes das 10, para a gente pelo menos conversar um pouquinho, mesmo que seja uma conversa rápida, no final, enquanto ainda as coisas estão frescas. Eu vou tentar, sempre que possível, e o tempo permitir, dar uma introdução histórica. Não, lógico que não vai ser muito extensa, porque hoje vocês podem acessar a Wikipédia, livros, e podem ter isso de uma maneira mais intensiva, e aqui a gente tem que ter, o que importa é o filme. E colocar alguns pontos para a gente prestar atenção enquanto nós estamos vendo o filme. Vou tentar interferir o menos possível, mas de repente no meio do filme pode ser que eu levante, eu sei que é uma coisa meio chata. Depois a gente precisa discutir entre nós se isso vale ou não, quer dizer, de certa forma, alguém parar e falar, olha, presta atenção nisso, é meio chato, né? Mas como nós estamos dando um curso um pouquinho diferente, quer dizer, que mais do que simplesmente assistir o filme, porque se fosse para assistir o filme, vocês podiam assistir em casa, comprar um DVD, baixa na internet, sei lá. Então, em alguns momentos, eu vou tentar interromper o menos possível, mas eu vou pensar algumas coisas que para vocês prestarem atenção. No caso do Cidadão Kane, ele vai estar presente até o final do curso, quer dizer, porque ele é um filme que tem uma série ele tem uma importância que eu acho que é legal para a gente ir trabalhando no decorrer do curso. Então eu gostaria de colocar algumas questões para vocês prestarem atenção e que eu vou reforçar à medida que o filme estiver acontecendo. Então, primeiro, como surgiu o Cidadão Kane? Ele vai ser produzido por um grande estúdio americano, o sistema americano. E os Estados Unidos, durante um grande tempo, nessa época, década de 30, 40, 50, o cinema de Hollywood era feito por grandes estúdios, e é um estúdio, é um desses estúdios menores, que era a RKO, que vivia um momento de crise. Então a RKO estava passando por uma crise econômica e resolveu pensar fora da caixa. De certa forma pensou, como eu posso arriscar mais? Porque às vezes quando você vive uma crise, talvez seja um momento de você sair, tomar atitudes mais inusitadas, porque fazer o que você estava fazendo não estava dando certo. E ele vai buscar, na figura de um jovem diretor teatral, que é o Orson Welles, que já tinha um grupo de atores, uma companhia teatral, que era a Mercury Theatre, que já fazia sucesso em Nova York. E eles apresentavam radionovelas. Então eles faziam adaptações de peças ou de livros e apresentavam no rádio. E o Orson Welles, novinho, 28 anos, quer dizer, ele vai ter um enorme sucesso com a radionovela da Guerra dos Mundos. Talvez você já deve ter ouvido falar que quando ele exibiu Guerra dos Mundos, e era uma radionovela, as pessoas que de repente ligavam o rádio no meio da radionovela, sem ter visto, tinha comerciais antes, tinha uma apresentação, acharam que aquilo estava realmente acontecendo. E criou um pandemônio na cidade de Nova York. As pessoas achavam que Nova York estava sendo invadida por alienígenas. Pessoas morreram, criou-se uma enorme repercussão. Então, de certa forma, o Orson Welles foi catapultado como celebridade nacional. Na 10ª, eu ia até, o ideal até seria passar hoje para vocês isso. Eu tenho essa radionovela, a gente vai até legendada para a gente assistir, mas para não atrapalhar, eu vou deixar isso na última aula, que a gente vai rever todo o curso, aí eu passo para vocês a radionovela, para vocês terem uma ideia do que ele apresentou para gerar toda essa balbúrdia. E essa notoriedade que ele conseguiu
fez com que ele recebesse esse convite para dirigir um projeto dentro da RKO. E não era dirigir um projeto sob qualquer circunstância. Ele iria dirigir um projeto sob circunstâncias muito especiais. Ele teria total direito de controle do filme que ele fazia. E isso, naquela época, era algo que não acontecia. Hoje a gente está acostumado, às vezes, a associar filmes a diretores. O filme do Spielberg, o filme do Fellini, o filme de algum diretor. Na época, no sistema americano, o diretor era um funcionário a mais. Quem controlava todo o filme era o produtor do filme, que às vezes nem tinha um nome conhecido. As pessoas não iam assistir um filme de tal fulano. Então, o que acontecia? O diretor era contratado só para dirigir o filme. O que seria dirigir o filme? Escolher quais seriam os planos a serem feitos, cuidar dos atores, e era isso. Terminou o filme, ele era mandado embora, ia trabalhar em outro projeto. E o produtor terminava de editar o filme e de apresentar o filme. Isso era a norma. Alguns diretores que eram produtores também, como é o caso do John Ford, conseguiam ter esse controle, quer dizer, eles eram os produtores e diretores do próprio filme, então eles conseguiam ter um certo controle do processo todo, mas na maior parte isso não acontecia. Então você dá esse privilégio para um sujeito que nunca tinha dirigido antes. Existiam pessoas em Hollywood que passavam 10, 20, 30 anos e não conseguiam ter esse privilégio, quer dizer, eram diretores contratados que ficavam só nisso. De repente eles buscam um sujeito novinho, 28, 29 anos, que nunca tinha dirigido e fala, olha, você faz o que você quiser. Você monta a equipe que você quiser, você escolhe o projeto que te interessa. Isso não era comum. Normalmente, esse produtor que controlava tudo escolhia o cara da fotografia, escolhia o cara da produção, o cara que dirigia e ele controlava tudo. Então, essa oportunidade foi dada a ele. Num primeiro momento, ele pretende fazer uma adaptação do livro do Heart of Darkness, deixa eu ver, anotei aqui, Heart of Darkness, do Henry James, que é o mesmo escritor que fez a outra volta do Parafuso. Então, o Heart of Darkness é um livro que deu origem, por exemplo, ao Apocalipse Now. Quando você assiste Apocalipse Now do Coppola, é aquela história do Heart of Darkness. A primeira ideia dele era fazer a adaptação desse livro, ele acabou mudando de ideia e acabou produzindo o Cidadão Kane. Ele se cercou de um conjunto que ele podia escolher de profissionais extremamente tarimbados e conceituados dentro daquele do meio cinematográfico. Tanto que uma discussão que é feita, posso depois até no decorrer do curso até comente, é que uma crítica importante chamada americana, chamada Pauline Kael, às vezes ela questiona o fato, a importância que se dá ao Orson Welles dentro da feitura desse filme. Ela diz que como isso estava dentro desse sistema americano, então a participação, por exemplo, do roteirista, o Mankiewicz, foi muito importante, foi muito relevante, e algumas das sacadas do filme se devem a esses outros profissionais, não necessariamente ao Orson Welles. Então é uma discussão que aparece toda hora a respeito da teoria do autor, que existe no cinema, um grande autor que é responsável pela feitura do filme, e dessa figura que existe uma engrenagem, uma máquina composta de vários
várias pessoas que de repente ajudam a construir o filme. Quer dizer, talvez a verdade esteja no meio termo disso. Mas é uma discussão para a gente fazer depois. Então ele se cerca, né, do Sienkiewicz, e vai trabalhar nesse roteiro sobre um grande magnata da imprensa, o Charles Foster Kane. Existe uma óbvia ligação com um magnata da imprensa daquela época, que é William Randolph Hearst. Né? Charles Foster Kane e William Randolph Hearst. Os nomes já são parecidos e é um sujeito extremamente poderoso na época. Né? Controlava, né, os meios de comunicação, jornais, rádios. O Mankiewicz vivia muito no entorno, no círculo de amigos do Hearst. Então, por isso que essa coisa ficou mais, né, aparentemente, justificaria a participação do Mankiewicz na construção, né, da história do Cidadão Kane. E foi tão complexo essa relação. O Orson Welles escreveu um texto dizendo que não era, ele afirmava que não era uma adaptação da vida do cara, mas fica claro que é, né? Mas ele nega até o fim porque o Hearst tentou comprar todas as cópias do Cidadão Kane até a fogo. Ele tentou sabotar o filme de todas as maneiras, né, com todo o poder que ele tinha envolvido. Né? Então, ele também se juntou a um fotógrafo, Greg Toland, que era um grande fotógrafo que trabalhou muito com o John Ford, né? Que era um cara que tinha um conhecimento gigantesco, e nós vamos ver que muitas das soluções que aparecem aqui do ponto de vista fotográfico estão relacionadas ao trabalho do Greg Toland. Ele já havia feito um filme chamado O Morro dos Ventos Uivantes, que algumas das soluções que nós vemos no filme do Orson Welles já aparecem lá, né? Então é um sujeito que estava, de certa forma, antenado com um desejo de explorar novas possibilidades. E uma curiosidade também é que o John Ford, que era o cara que trabalhava com esse Greg Toland, foi um diretor que o Orson Welles se baseou muito. Quer dizer, como ele era um novato no meio, dizem que ele chegou a assistir mais de 40 vezes um filme do John Ford chamado No Tempo das Diligências, tentando aprender qual era o mecanismo envolvido na confecção de filmes. Né? Então existe essa relação, né, meio de aprendizado, né, entre, né, o John Ford através do Greg Toland. Um outro nome importante é o editor do filme, que é o Robert Wise. Robert Wise depois se tornou diretor e, né, foi o diretor, por exemplo, da Noviça Rebelde, que até pouco tempo era um dos filmes de maior bilheteria, né, de todos os tempos. E para a música chamou o Bernard Herrmann, né, que também é famoso pelas trilhas sonoras do Hitchcock. Bem, então, outra influência importante, né, nesse trabalho foi o gabinete do Dr. Caligari, né, o expressionismo alemão. Muitos técnicos do cinema alemão saíram da Alemanha, à medida que o nazismo tomava posse, né, e migraram para os Estados Unidos. Então, um grande número de técnicos, de diretores, de roteiristas, migraram desse cinema alemão, trazendo muito da experiência do expressionismo alemão, que vai se manifestar pelo uso dramático da fotografia e da iluminação. Vocês vão notar que a iluminação é um filme preto e branco, mas a iluminação é concebida
de modo a aproveitar as diferenças entre o que é claro e o que é escuro. Por exemplo, normalmente, quer dizer, a ideia, quando se fazia a maior parte dos filmes, é deixar claro, com mais luz, aquilo que é o principal, e aquilo que é secundário fica com menos luz. Bom, nesse caso nós vamos ver que em determinados momentos o principal ocorre nas sombras, né? E a diferença daquilo que é claro, aquilo que é escuro, daquilo que está sendo iluminado, que não está sendo iluminado, ajuda a criar um visual, né? Uma estética. Então, isto vai ser, né, uma característica interessante, esse jogo de sombras. Outra característica que ele puxa do expressionismo alemão é a questão dos reflexos, dos espelhos, né, que aparecem em vários filmes do expressionismo, e que aqui nós vamos ver que, às vezes, o espelho, o reflexo, é usado como intermediário para você exibir determinada imagem. Mais um uso comum durante o filme: o contra-plongé. O filme é filmado o tempo todo em contra-plongé. O que é o contra-plongé? Plongé é um verbo francês que significa mergulho, mergulhar, né? Então, quando você filma de cima para baixo, isso é um plongé. O filme, por sua vez, trabalha com contra-plongé. Ele filma muito de baixo para cima. E com isto, ele mostra quase o tempo todo o teto da filmagem. Isso gera uma complicação em relação àquilo que eu comentei um pouco antes, que é a questão da importância da iluminação. Quem já viu teatro, ou televisão, ou alguns filmes, não sei se reparou, mas é muito comum não existir o teto. Por quê? Não existindo o teto, é muito mais fácil você colocar fontes de luz no teto e usar o teto para você jogar luz em cima dos personagens ou dos objetos. Quando você coloca um teto, você já não pode fazer isso. Às vezes por isso que às vezes é muito difícil filmar dentro de casas. Você vai filmar dentro de um apartamento, o teto é baixo, você não tem de colocar as luzes para você iluminar o seu espaço. Então é uma dificuldade a mais. E vocês vão notar que o filme tem um trabalho extremamente sofisticado do ponto de vista de iluminação, e que é feito sem o uso de luzes, né, da parte de cima, porque o teto está o tempo todo visto. Isso cria uma sensação de opressão, de certa forma, quando você filma de baixo para cima, esse contra-plongé. Os personagens parecem estar comprimidos, né, oprimidos pelo teto, pelo peso do teto, e também aumenta uma sensação de grandiloquência. Os personagens parecem ser maiores do que eles realmente são. Então, isso vai ser uma característica presente, né, a todo momento. Uma outra grande diferença, acrescentando nessa coisa do teto, uma coisa também para vocês notarem, prestarem atenção, é uma questão da verticalidade. O quanto é comum durante o filme você ter elementos visuais do cenário que apontam para cima, aumentando a ideia dos tetos enormes. Quer dizer, você tem elementos, janelas, portas, que aumentam essa sensação de grandiosidade. E aí, né, uma questão que é primordial, né, para ser trabalhada, que é uma diferença enorme a respeito de como filmar. Dentro desse cinema clássico que era produzido nos Estados Unidos, e isso é uma diferença interessante, quer dizer, a gente vai discutir isso ao longo do curso, que é interessante, de repente, você só percebe a
a importância do Kane e o salto do cidadão Kane quando você compara com o que é produzido mais ou menos na época, né? Os contemporâneos do Kane. Porque normalmente os filmes eram concebidos dessa maneira, eram decupados dessa maneira. Você vai filmar, né, pessoas conversando, então um casal conversando na mesa. Bom, então você faz um plano mostrando todo o casal, um plano mais aberto, um plano geral. Depois faz um plano do rapaz, né, do rosto do rapaz, um plano do rosto da moça e um plano geral. E você vai alterando, né, entre essas três possibilidades. Né? E quando você mostra uma conversa que o rapaz fala uma coisa, a moça responde, o rapaz fala, a moça responde, é o tal do campo contra campo. O Orson Welles vai abdicar disso, na maior parte das vezes. Nós vamos ver que quando ele faz isso, tem alguma razão de ser. Ele vai trabalhar com outros dois conceitos. A ideia de plano-sequência, não ter cortes. Né? E quando você não tem cortes, quando você grava tudo com a câmera fixa, sem ter corte, ele compensa isso com uma mobilidade da câmera, a câmera se desloca, ou principalmente a mobilidade dos personagens. Os personagens se deslocam, mudam de posição. E ele vai usar uma outra coisa que é importantíssima, que é chamada profundidade de campo. Que é essa profundidade de campo? Quer dizer, o filme ele vai ter três eixos, ele vai ter três dimensões. Normalmente, na maior parte dos filmes, né, que vocês assistem até hoje, quer dizer, novela, é difícil, não é? Ver novela normalmente é filmado assim, quer dizer, você tem, por exemplo, os personagens conversando aqui, né, o rapaz e a moça, e eles ficam nessa região, e o fundo não importa. O que o Orson Welles faz? Se tiver um rapaz e uma moça conversando, o rapaz pode estar aqui perto da câmera e a moça está no fundo da sala. Então, existe uma profundidade. Não importa a ação, né, nessa única região. A ação ocorre lá no fundo também. Então, às vezes, o personagem está lá no fundo, vem aqui para frente. Né? Isso é usado o tempo todo. Né? Ao contrário, né, do campo contra campo. Então, e disso sai uma discussão extremamente interessante. Por exemplo, né, um crítico francês importante chamado André Bazin, ele dizia que o grande mérito do cinema, a grande força do cinema, era essa sensação de realidade que ele coloca, né, que ele promove. Quer dizer, as pessoas acreditam que eles estão vendo realidade quando você vê um filme. E ele criticava que quando você corta muito, né, o filme, quando você faz uma série de cortes, você diminui essa sensação de realidade. Né? Então, né, esse modo do Orson Welles dirigir acentuava essa representação do real. Mas nós vamos ver que mesmo, né, o Orson Welles, mesmo usando, né, essa técnica na maior parte do filme, em determinados momentos, quando é conveniente, ele usa o campo contra campo. O que mais? Existe, por exemplo, uma preocupação enorme com a composição do quadro. Tentem prestar atenção nas figuras humanas. Porque em função dessa opção por filmar em plano sequência com profundidade de campo, a maneira como as pessoas andam e se colocam no quadro, né, na imagem que você está vendo, tem uma importância fundamental. Existe um movimento das pessoas de modo a compor um determinado quadro e podem até fornecer alguma informação sobre o drama que está acontecendo naquele momento. Existe uma série também de efeitos fotográficos sofisticados. Alguns são perceptíveis, né, efeitos mesmo, efeitos visuais.
outros são imperceptíveis. Nós vamos ver durante o filme. Em algum momento, existem trucagens, existem efeitos visuais que a gente não percebe a existência. Mas não seria possível fazer aquele plano sem esses efeitos visuais. E em determinados momentos, isso é muito marcante. Né? Vira e mexe em algumas situações do filme, uma foto fixa toma vida e vira parte do filme. Ou o contrário, o filme vira uma foto. Né? Só mais 2 últimos comentários. Um elemento que é importante na linguagem do cinema, quando a gente está trabalhando com o cinema, é a questão das ligações. O que são ligações? Quer dizer, como é que você passa de um plano para o outro? Como é que um plano liga com o outro? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já viram Lawrence da Arábia. Em determinado momento, o Lawrence acende, ele está indo para o deserto, ele acende um fósforo. E aí você tem uma fusão desse fósforo virando um sol, e aí você aparece, você está no deserto. Então, ligações são esses elementos visuais ou sonoros que aparecem em uma determinada cena e que vão ligar a outra. De repente, você está... vamos dar um outro exemplo. As pessoas estão no bar e vão sair dirigindo pela estrada. Então você pode, de repente, estar filmando, aí você filma, o sujeito põe o copo na mesa, e aí você olha o copo, a figura do círculo do copo, e de repente corta para a imagem das rodas, e já mostra na rua. Ou pode ser o som. As pessoas estão, de repente, em um ambiente, você começa a escutar uma música, e aí você corta, a música está tocando no outro espaço. Então, ligação são esses elementos visuais e sonoros que ligam um plano com o outro. E é importante a gente pensar nessas ligações, porque elas ajudam a história a ser contada. E o último elemento a ser considerado, para vocês prestarem atenção, e eu vou, à medida que o filme for correndo, ocasionalmente falar, olha, presta atenção nisso, é a questão das elipses, a passagem de tempo. Como ele faz as passagens de tempo dentro do filme. O filme, então, ele tem uma série de elipses. Às vezes são sonoras, porque ele tem que contar uma longa história, em um determinado momento, num curto espaço de tempo. E essa história salta, pula, ela é descontínua. Então você tem esses saltos temporais. E ele sempre faz essas elipses de uma maneira muito sofisticada. Tem um momento aqui durante o filme que nós vamos ver uma série de elipses. E existem elipses de conteúdo. De repente ele faz a opção de não mostrar uma determinada situação que está ocorrendo e ela só aparece através do som ou através da reação de algum personagem. Bom, em termos gerais, agora, eu só queria, nós temos ainda um tempinho, 19h34, mais uns 5, 10 minutos, para a gente começar às 19h45, para dar tempo do filme terminar às 21h45, a gente tem um tempinho para conversar. Em relação ao filme, agora, para facilitar, presta atenção que o filme tem 9 partes, 9 blocos. O filme tem uma outra coisa que é genial do ponto de vista narrativo, de contar uma história. Ele é não linear. Que é algo muito comum nos dias de hoje, que a gente fala o tempo todo. Pulp Fiction é não linear. Quando saiu Pulp Fiction, as pessoas ficaram todas extremamente encantadas com a não linearidade do filme. A história vai e volta aqui também. Em determinado momento, ele conta a história toda do Ken, e depois ele volta e vai preenchendo os buracos.
Porque é um filme que quer falar sobre uma investigação. Então, são 9 partes. Primeira parte, a introdução, a abertura do filme. É um processo imersivo, porque nós vamos avançar na propriedade que quem está vivendo, que é chamado. Na hora a gente não sabe, né? Então aquelas imagens são meio esquisitas ainda, né? É um ambiente meio que a gente não consegue identificar. Normalmente os filmes tinham uma construção, os filmes clássicos, né, dessa época, que eles, as primeiras imagens, eles te dão um indicativo de onde essa história está ocorrendo, qual é a localização no tempo e espaço. De repente você assiste o filme, aí aparece uma floresta, aí aparecem pessoas andando de cavalo de armadura. Então é uma história que fala sobre a Idade Média. Né? Aqui, no primeiro momento, nós entramos num ambiente que tem muita informação visual. Né? E é difícil definir, né, do que se trata aqui. Mas é um processo imersivo, que nós vamos entrar na história. Então, nós vamos entrar de uma maneira um pouco forte, porque existe um cartaz, no início, a primeira coisa que se vê no filme é um cartaz dizendo que não ultrapasse. Né? De certa forma, nós estamos fazendo uma investigação, a revelia, né, daquele personagem, que vai ser apresentado no final. Prestem atenção, quando vocês assistirem, um detalhe interessante, que nessa primeira parte, existe uma luz em um determinado ponto de uma janela, e você tem uma série de fusões. E a posição da luz na janela sempre se mantém constante, embora a imagem seja diferente. É um efeito visual interessante. E lá nós somos apresentados essa palavra mágica, Rosebud, que de certa forma vai desencadear o processo da pesquisa, e fecha a primeira parte. Segunda parte, que talvez seja um desafio. Né? Uma pessoa que vai assistir Cidadão Kane pela primeira vez, se ela não dormir na segunda parte, puxa vida, que é terrivelmente chata, mas é intencionalmente chata, porque a segunda parte é feita de um documentário típico da época, né? Parece News on the March, que é um documentário sobre o Kane, sobre o Charles Foster Kane, que se propõe contar a história dele, mas é um documentário que é feito nos moldes do que era feito naquele momento, né? Ele é muito quadradão, ele é muito chato, né? E vai contar um pouco da vida dele. E nós vamos ver vários, e ele é factual. Só existe uma sucessão de fatos da vida dessa pessoa rica, poderosa. Mas ela não conta nada a respeito de quem é o Charles Foster Kane. Os fatos não ajudam a gente a entender esse personagem. Ao final dessa projeção, os repórteres encarregados de fazer aquilo tem uma questão que não está respondida, que é a tal do Rosebud, essa palavra que tem que ser a última palavra que quem falou. E isso vai desencadear a pesquisa, a investigação jornalística ou até mesmo policial que o filme vai trabalhar. Né? Um repórter que não é nunca explicitado, ele não tem um rosto, ele não é identificável, né? Ele está sempre nas sombras, e de certa forma tem um pouco a ver, quer dizer, porque ele não é o mais importante, quer dizer, o importante em quem você joga a luz é no Kane. Esse repórter vai então começar a entrevistar as pessoas que conviviam com Kane para tentar entender um pouco dessa figura e obter a resposta. Então fecha a segunda parte. Terceira parte, ele tenta entrevistar a segunda mulher do Kane. Né? E ele não consegue nada. Ela se recusa a dar qualquer explicação para ele. E nota, eu vou chamar a atenção nisso, que tem um movimento de câmera extremamente sofisticado, que ele passa por uma placa que aparentemente seria impossível você atravessar essa placa. A gente pode até discutir. Então, essa seria a terceira parte.
Quarta parte. Ele vai visitar uma biblioteca de um sujeito chamado Thatcher, que foi o tutor que criou o Kane. Então ele vai, durante o Thatcher, tem uma série de elipses, para vocês prestarem atenção, passa muito tempo, que ele vai desde o início do Kane, da Kane como criança, até o final do Kane. Né? Como ele fica rico, como ele cria a fortuna dele e como ele perde tudo. Né? Uma série de elipses. Então, e essa figura do Thatcher, ele já está morto, o Thatcher, então você obtém através de notas pessoais da biblioteca, né? Através da biografia do Thatcher. A parte número 5, né? Ele vai entrevistar o Bernstein, que é o sujeito que trabalhou com ele no jornal que Kane vai montar. Então ele vai dar informações a respeito do trabalho, de como ele criou o império jornalístico. Né? Depois, ele, né, esse Bernstein, junto com o Leland, que é um amigo, e o Kane. E o próximo a ser entrevistado é o Leland, que é na 6ª parte. Que aí, como amigo, ele vai contar da vida íntima do Kane. Vai falar primeiro, né, do primeiro casamento. E aí tem uma construção, do ponto de vista da montagem, muito interessante. Elipses e montagem, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. E vai contar também sobre o segundo casamento. Como ocorreu o segundo casamento. E como a carreira de cantora da segunda mulher implodiu e não deu certo, e também como ele se afasta do Kane. E também sobre a carreira do Kane quando ele tenta entrar na política. Posteriormente, ele consegue, na 7ª parte, ele volta para entrevistar essa segunda esposa, a Susan Alexander. Né? Também tem elipses, tem, né, histórias ali importantes, que ela vai contar mais sobre a carreira dela como cantora, que não deu certo, e o processo de decadência do Kane. Por último, penúltimo, na 8ª parte, tem entrevista com o mordomo, né? E na 9ª parte, o final, onde aparentemente a resposta sobre Roosevelt é apresentada. Então, note que vocês vão encontrar essas 9 partes. Dentro do possível, eu vou às vezes chamar a atenção, presta atenção nisso. Eu sei que é horrível, né, alguém no meio antes de prestar atenção no filme, mas, de novo, quer dizer, né, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, estamos aqui para, de repente, prestar atenção naquilo que é mais interessante do filme. E lógico que é um prazer depois poder assistir com calma, sem ter um chato, né, falando todo momento para vocês. Presta atenção naquilo, presta atenção em outra coisa. Então é isso, deixa eu ver se eu consegui terminar na 7h44. Então, eu acho que podemos começar. Não sei se alguém quer ir ao banheiro. Né? Senão a gente já pode. Né? São 19h44. Talvez 19h45. 19h50 a gente começa. Alguma questão, alguma pergunta? Tem algumas pessoas que eu não conheço? Eu tenho 2 perguntas. Oi. A primeira pergunta é por que naquela época escolheram justamente o Orson Welles para ter essa liberdade. Sim, essa liberdade. Pela repercussão do trabalho dele. Em relação, nós vamos ver no caso específico do trabalho dele, como jovem promissor, né? E pelo sucesso que ele fez com a transmissão da Guerra dos Mundos. Então ele era uma grande figura, ele era uma figura assim, importantíssima no panorama artístico.
Então era uma pessoa que fala, puxa, extremamente inventiva, que conseguiu, usando o rádio, criar uma celeuma tão grande que parou Nova York. Então você fazer um filme e apresentar, olha, é um filme daquele menininho lá que provocou tudo aquilo. Então por isso só já gerava mídia. Entendi. A minha segunda pergunta é sobre a Susan. Porque no filme mostra ela ensaiando uma ópera que eu conheço, que é o Barbeiro de Sevilha. E depois mostra ela, na apresentação dela, ela cantando uma outra ópera. Isso. E eu queria saber qual é aquela ópera, porque eu não conheço. Aquela ópera não existe. A ópera foi composta pelo Bernard Herrmann. Foi composta por filme? Aquela sinfonia? É do próprio músico, né? Além de ele compor a trilha do filme, ele compôs aquela ópera. Entendi, foi exclusivo para o filme. Foi exclusivo para o filme. Entendi, que legal. Então, o Bernard Herrmann tem um grande compositor, então ele tinha essa... Como é o nome do homem? Bernard Herrmann. Deve ter uns R's dobrados aí, Herrmann deve ter 2 R's, mas... Então é isso. Agora nós vamos assistir, né, quando é 19h50, e ocasionalmente eu vou falar, presta atenção nesse detalhe, ó, isso que é o tal do plano, isso que é o tal do profundidade de campo. Depois do decorrer do curso, quando eu chegar na última aula, vamos talvez rever alguns desses trechos e discutir um pouco mais, né? Mas só para vocês terem uma ideia de que quando vocês assistirem uma outra vez, vocês possam de repente ver com mais calma, mais cuidado, né? Então, deixa eu mais alguma. Acho que você também não alguma, né? E tem alguns rostos conhecidos e outros nem tanto. Então espero não ser muito chato. Normalmente eu faço isso quando eu dou aula, eu estou sempre comentando, porque eu parto do princípio que não é a melhor maneira de acompanhar o filme, lógico, você está assistindo, né, o tempo todo sem interferência. Mas como a gente está aqui num processo de tentar prestar atenção em certos detalhes, que talvez, quando a gente está assistindo sozinho, essas coisas passem despercebido, então aqui eu vou ocasionalmente chamar a atenção sobre esses detalhes, mas vou tentar interferir o mínimo possível. Quer dizer, em sala de aula eu costumo ser até mais chato, porque às vezes eu paro o filme, então não vou fazer isso. Então, João, quando você quiser. Desconhecidos, mas que trabalhavam na companhia Mercury do Charles Foster Kane. Essa estava grávida, então em alguns momentos ela teve que ser filmada de modo a não mostrar a barriga. Então são todos atores e atrizes que trabalhavam com Orson Welles na companhia dele. Who's a busy man? Me? I'm chairman of the board. I got nothing but time. What do you want to know? Well, Mr. Bernstein, we thought maybe if we could find out what he meant by his last words as he was dying. Sentimental fellow, aren't you? Yes, sir. I think it would be fun to run a newspaper. I think it would be fun to run a newspaper. E aí tem uma falsa modéstia, porque ele não se coloca aqui, ele é o último nome que aparece, né? Bernard Herrmann, o Robert Wise, que é um nome importante do editor. O roteiro, né, do Herman Mankiewicz e do Orson Welles. Tem outros que trabalhavam além deles, né? Essa discussão com a Pauline Kael, o Greg Toland, você vê que ele coloca junto com direção e produção do Orson Welles. Então o Greg Toland é um cara que
esse visual do filme se deve muito a ele. Bom, aproveitando, né, o nosso tempo final aqui, alguma questão, alguma dúvida, alguma consideração que vocês queiram fazer? Quer dizer, eu não sei, todos vocês já tinham visto o filme? Não? Também não? Muito tempo. Você já tinha visto? Para vocês que nunca viram, qual foi a... Bem construído, né? E construído de uma maneira... É que, às vezes, eu acho que isso que é uma coisa interessante. No decorrer do curso eu vou ver se eu separo alguns nomes, algumas indicações de filmes para vocês verem. Porque quando você olha para isso, hoje, muito do que está ali já foi incorporado na imagem cinematográfica. Então não é tão novo. Né? Está presente, quer dizer, a gente acabou digerindo e reconstruindo essas opções. No entanto, na época, essa utilização, né, dessa forma de contar, desse estilo não linear, não era nada comum. Não que não existissem outros filmes. Não que, por exemplo, o plano sequência, a profundidade de campo, essas coisas já existiam em outros filmes, mas a questão é você juntar tudo isso num único filme. Né? Então, a estrutura, a maneira como é dada a decupagem, a fotografia, a série de inovações que ele se propõe e que ele utiliza, fazem do filme um ponto fora da curva, dentro do que era produzido na época. Se você assistir os filmes anteriores, quer dizer, fica mais patente isso. Né? E lógico que isso que influenciou e acabou marcando a carreira de muitos outros cineastas. Eu queria só fazer uma comparação. Eu vi Cidadão Kane logo após ver Edith Piaf, o filme da Piaf. E é incrível como eles usam, como o diretor de Piaf, ele usa alguns recursos do Cidadão Kane para reproduzir a história de Piaf, que é muito boa. Pode ser, porque eu acho que é uma coisa... Então, isso hoje está diluído, está presente a todo momento. Mas, se você compara os filmes de 1941, que foram lançados, porque ele concorreu ao Oscar de melhor filme, mas não ganhou. Ganhou um filme do John Ford, que é Como Era Verde Meu Vale, se não me engano. Que é um filme muito bom também, mas aí que tá. Qual é a diferença? Aí quando você olha um e olha o outro, as coisas estão lá, estão patentes. É um filme muito ousado para a época. E que teve essa possibilidade de ser feito em condições especiais. Ninguém recebia carta branca para fazer um filme dentro do cinema americano. Né? Ele só recebeu porque ele era uma pessoa que simplesmente o fato de ser um filme feito pelo Orson Welles já deveria gerar mídia, gerar uma repercussão e fazer com que as pessoas fossem assistir o filme. Né? Mas ele enfrentou uma série de problemas. Inclusive o sujeito em que é baseado, né, porque existe nos Estados Unidos a figura do William Randolph Hearst, né, que é um grande magnata, né, da comunicação, como o Sr. Kane. Ele tentou comprar o filme, pagar, né, quanto fosse necessário. A ideia dele é queimar todas as cópias. E o legal é os atores, né? Os atores vindo do teatro, todos, e se adaptaram muito bem no cinema. Sim, e depois todos vão ter carreira. Joseph Cotten, talvez sejam um dos mais conhecidos, né? Fez vários filmes, né? Com Orson Welles, sem Orson Welles. Daí acho que talvez seja o mais famoso. O que faz o Bernstein também tem uma carreira, mas sempre como ator secundário, um ator que chama um ator de caracterização, né? Sempre faz um papel
Mas eles têm, mas todos são, né, vieram do teatro, vieram do rádio, né, da radiotransmissão que eles faziam. Mais alguma? Tem uma cena que é campo contra campo com a elipse. Qual? Eu lembro que o Ken está falando com a esposa. A segunda? Eles estão No café da manhã. No café da manhã, isso? e rola uma elipse. Sim. Mas entre as cenas, ele coloca uma imagem de um trem passando. É um chicote, né? Isso causava um estranhamento na época? Não, eu acho. Aí que tá. Eu não saberia te dizer se já era um. Dava essa ideia da elipse que passou pelo. Né? Não, eu não saberia dizer um filme que isso foi usado. Não saberia te dizer isso. Então, talvez, eu nunca li nada que justificasse textos, né, que as pessoas tivessem um estranhamento. Então, não sei, tenho a impressão que não, mas também não sei te dizer algum filme que isso tivesse sido usado. Mas aquela ideia daquele movimento é a ideia de que passou um tempo, né, que tem uma elipse ali. Então, o filme tem essas características, quer dizer, uma estrutura não linear, um uso intensivo de plano, sequência e profundidade de campo, uma iluminação dramática, filmar sempre com contra-plongé. Então você tem essa série de características que tornam o filme algo diferente dentro da produção da época e que vai influenciar muito os filmes posteriores na década de 60, quando começam os cinemas novos. Aquela ave gritando quando a Susan está indo embora, ela simboliza alguma coisa? Então, tem uma coisa, aliás, é um dos poucos momentos, se vocês olharem, que a coisa é meio tosca. Nossa, coisa horrorosa. É um dos poucos momentos que a coisa... É assustador, né? Quem está esperando. Inclusive, tem um artigo da Pauline Kael, eu preciso ver se eu consigo passar para vocês uma parte do artigo, que a Pauline Kael é uma crítica americana que ela vai um pouco questionar o Orson Welles como um grande realizador por trás do Cidadão Kane. Então ela vai deixar um pouco, ela vai relativizar isso, que ela vai falar, olha, dentro do esquema dos estudos, quer dizer, boa parte da história do Kane tem muito a ver com o roteirista, que é o Mankiewicz, porque o roteirista é um cara que frequentava a casa daquele grande magnata, do Hearst. Então que ele podia ter tirado aquela história, né, da loucura do sujeito, de lá. Inclusive existe uma teoria que o Rosebud, na realidade, o botão de rosa, seria a maneira como o Hearst chamava, né, o órgão sexual da amante dele. Então esses são os motivos que ele ter ficado extremamente incomodado com o filme e tentado comprar todas as cópias do filme. Então, aquilo ali chama atenção. Ela usa até como argumento a importância do Greg Toland, porque em outro filme anterior do Greg Toland, do fotógrafo, tem uma figura dessa cacatua também. Mas existe uma série, por exemplo, de efeitos visuais fotográficos. Um dos que mais chama atenção é quando você sai da foto e vai para o filme, né? Mas tem outros que ficam totalmente escondidos. Por exemplo, logo no início do filme, naquele momento da mãe, né? Conversando com o tutor e o pai e o menino brincando na janela. Aquilo ali não dá para você fazer, porque tem uma diferença de luz, de luminosidade, de se filmar na neve e filmar dentro. Então o que acontece? Aquela imagem em branco, ela é projetada no filme, né? Ela é colocada ali, né? São feitos em momentos diferentes, depois você junta com uma máquina que faz a fusão, que faz a junção desses pedaços. Em outro momento, por exemplo, quando você tem a figura do Goethe, que é o adversário do Kane, vendo o discurso do Kane, tudo tá em foco. E não é possível, porque você tem um sujeito em cima lá no camarote e os Kane lá fazendo o discurso, está tudo em foco. Não dá para fazer isso, né?
Então também é um pedaço que foi juntado, foi feito separado e depois você juntou. Então o filme tem uma série desses artifícios, eu não sei se vocês prepararam, aliás, eu preparei hoje isso. Eu já vi esse filme N vezes, e cada vez eu descubro coisas novas. Por exemplo, na sequência em que, logo no final, em que o Kane sai com a esposa, com a segunda esposa, então na barraca, aparece um plano que tem as pessoas ali escutando o som, dançando ao som da orquestra, com um mato no fundo, e tem uns passarinhos que andam, mas são pássaros que estão desenhados no filme. Você repara que não são pássaros reais. É uma coisa que o Hitchcock vai fazer muito tempo depois dos pássaros. O único momento que a coisa destoa, eu acho que é na coisa da cacatua. Principalmente porque o olho dela, você tem você não vê o olho dela, você vê o fundo que está atrás da janela. Então é um momento meio esquisito ali. Quer dizer, ali digamos assim, o único momento que eu acho que tem uma falha de realização, que a coisa está meio tosca. Né? Mas a própria Pauline Kael usa a existência dessa cacatua para justificar a importância do Greg Toland na confecção do próprio filme. Tem outra coisa, tem duas coisas. Você citou agora da hora do lado do piquenique, que eles estão dentro da barraca. Tem uma pessoa, uma mulher, ouve-se uma sequência de gritos, mas de onde veio aquilo? Quem gritou? Alguém estava morrendo, sendo atacada? Está aí, é uma coisa, está ali no fundo. Eles estão tendo uma discussão, pode ser, é uma festa, as pessoas estão, mas de certa forma esse som pode estar reforçando alguma coisa que está acontecendo ali. Então o som, se você separar, ele tem uma importância, ele não está simplesmente reproduzindo a imagem. Né? Às vezes o som está totalmente adiantado ou conta coisas que as imagens não estão fornecendo. Eu passei para vocês, né? Eu não consegui me adiantar, eu contei só depois que passou. Que é um momento que ele encontra a Susan, em que você tem o som da carroça passando por um buraco, e esguichando, e depois passa a carroça, e depois você vê o resultado da ação. Então o som está totalmente descompassado. Ou naquele elipse temporal, que é genial, que é o primeiro momento então você tem, né, o trenó, né, que começa a acumular neve em cima do trenó, uma elipse, forçando a ideia de passagem de tempo. Você tem um corte, você vai para a árvore de Natal, o menino ganhando um trenó, o Charles Foster Kane, ganhando um trenó, mas não é bem isso que ele quer. Né? Aí tem uma elipse que se faz através do som. Né? O Thatcher, né? O tutor fala, né? Feliz, né? Natal, e próspero no novo, ele já está muito mais velho. Né? Então o som ele tem uma construção. E isso é feito, porque são duas frases que a gente escuta junto, que ele aproveita para fazer essa ligação entre dois planos bem distintos. Então tem essa questão, quer dizer, a gente pode se perguntar o que é aquele som daquela mulher ali, quer dizer, né? Não tem uma interpretação fechada, mas é algo que a gente pode pensar. Tem alguma coisa alguma crítica, o Lila, da primeira vez que eu assisti o filme eu não tinha notado, da segunda eu comecei a reparar, da terceira, agora a quarta, na minha concepção, passa a impressão que ele tem ciúmes do Kane. Passa a impressão que ele gosta dele, que é uma coisa... Tem uma coisa homoafetiva, não sei. Não do Kane por ele, mas dele pelo Kane. Eu já vi interpretações que, de certa forma, é uma consciência, quer dizer, porque ele está sempre junto com o Bernstein. Existe uma diferença enorme entre os dois. Né? O Bernstein é o sujeito que admira o Kane, mas é o sujeito mais bruto. Ele não é o cara que não tem uma sofisticação. O outro já tem. E o outro já tem uma consciência mais crítica. Nunca li nada sobre essa interpretação que tivesse alguma coisa homoafetiva entre eles.
né? Mas certamente tem um conflito entre eles, sim. Porque, no fundo, talvez o Leland lembre algo que ele se propunha a ser, né? Naquele momento que eles fazem a festa no jornal, que é uma coisa meio esquisita também, né? Ele está dançando, é uma coisa meio burlesca, que sai meio do nada, mas os dois estão sempre ali, ó, entre, né? É como se fosse uma coisa mais prática e uma coisa mais apolínea, mais de princípios. Um livro que não sei se ainda é fácil de achar, mas é um livro interessante e talvez eu até pense algumas coisas para a gente fazer uma discussão, né? Que é um livro da Laura Mulvey, Cidadão Kane. Ela faz críticas em geral ao Cidadão Kane, mas tem uma abordagem que às vezes vocês podem achar exagerada ou não, porque existem várias tendências de crítica, por isso que depende de qual tendência você lê. Existem pessoas que analisam os filmes do ponto de vista psicológico, outros do ponto de vista ideológico, relação de classes, marxismo. Existe, no caso dela, ela faz uma análise do ponto de vista do feminismo. Existe uma teoria cinematográfica que é ligada a feminismo, que é ligada à maneira como as mulheres são tratadas ou representadas dentro do cinema. Então, lógico, é legal que ela faz uma abordagem no geral, mas ela vai trabalhar principalmente sobre essa maneira como as mulheres, as figuras femininas são representadas. E tem uma discussão até interessante que, uma vez que vocês reverem o filme, preste atenção quando a mãe, no momento que o menino está lá conversando, e a mãe conversa com o tutor e o pai. Tem uma relação estranha ali. Por que ela se livra do menino? Quer dizer, porque isso é uma coisa que ela discute aqui, por exemplo. Talvez o pai pudesse, ela tem o receio do pai, né, abusar o menino, porque tem uma coisa esquisita ali. Quer dizer, se vocês repararem, e isso ele usa o tempo todo, em diversos momentos você tem o menino no meio, o pai à esquerda, e a mãe e o Tati à direita, quer dizer, como se o menino tivesse dividido entre os dois, né? Como eles estivessem brigando pela figura do menino. E às vezes eles estão juntos e o pai está meio distante, é uma figura meio sinistra, uma hora ameaça dar uma pancada no menino. Tem uma coisa estranha, tem uma motivação que não é trabalhada no filme, mas que ela está ali, né? Outra coisa isso existia no roteiro, mas não foi usado, é a questão do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Porque aparece em determinado momento o Charles Foster Kane, naquele documentário, né, do lado do Hitler. E isso ia ser um dos pontos trabalhados durante o filme também. Na realidade, não sei se vocês lembram, em determinado momento da discussão do casal, naquela sequência do distanciamento do casal, campo contra campo, que a mulher reclama do presente que o Bernstein havia dado para o menino. Na realidade, o Bernstein dá de presente para o menino alguma coisa ligada ao nazismo. Então, o Charles Foster Kane ele vai lutar, quer dizer, ele vai usar o jornal dele contra, isso era comum nessa época, contra a presença americana no conflito da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos era muito comum, até Pearl Harbor, existia um grupo muito forte dizendo que os Estados Unidos não deveria entrar na guerra. Isso tinha a ver com isso, o problema era dos europeus, que eles estavam muito bem ganhando dinheiro, eles não tinham que entrar em nada daquilo, e existia muita simpatia pelos nazistas dos Estados Unidos. E o Hearst, o magnata real, tinha essa simpatia, defendendo o jornal dele, e aqui também tinha no filme. Então, e o menino, eu acho que ele acaba crescendo e acaba entrando meio, defendendo os nazistas. Tem uma parte da história que foi cortada. Então, tinha a ver com isso. Mas aparece em alguns diálogos e aparece em alguns momentos. Né?
isso daí que não foi desenvolvido no restante do filme. Então você tem também essas estruturas que foram abandonadas no processo, né? A gente não precisava, quer dizer, e aí arruma a mãe e o menino morrem no acidente de carro, ninguém fala muito, você não vê ele sofrendo por isso, quer dizer, essa coisa desaparece do filme, né? Porque eles acabaram optando por trabalhar com outras coisas. Uma vez eu ouvi do crítico Celso Sabadin, que falou que o filme começou com um erro, né? Porque o Kane fala primeiro Rosca, depois a enfermeira entra. Então como é que ela ouviu se primeiro ele falou e depois ela entrou? Então, tem várias discussões a esse respeito. Quer dizer, uma argumentação é que ninguém disse que ele está sozinho naquela sala. A gente não tem essa né? Porque você pode... tanto que no final o mordomo disse que estava na sala. Não aparece o mordomo, mas ele podia estar na sala. Né? E a minha opinião é que, mesmo que fosse um erro, isso nem é relevante. Né? Porque digamos que não tivesse ninguém, quer dizer, mas... no fundo, o cinema tem essa coisa, quer dizer, o mais importante é esse processo, não é esse detalhe. Mas a argumentação é essa, quer dizer, ele não precisava necessariamente ser aquela enfermeira que escutou. O mordomo disse, no final, disse que foi ele que escutou. Então podia ter mais gente naquela casa, naquela sala, naquele momento, que não era enfermeira. Ele morreu de velhice? O Charles Foster Kane? Provavelmente, sim. Nunca é dito sobre o que ele morre, mas a impressão que dá é essa. Né? Porque em determinados momentos daquele documentário aparece ele sendo empurrado de cadeira de roda, então a impressão que ele já está com a saúde debilitada, então não tem isso muito claro. Tem outra construção que é meio frequente, que eu não citei, mas se vocês notarem, que tem logo no início, quer dizer, às vezes você caminha, a câmera caminha em direção a uma janela, aí ela mostra no sentido oposto logo depois. No caso da primeira vez que aparece o Charles Foster Kane, é assim, você vai caminhando em direção à janela, apaga a luz, corta, você já salta para o outro lado, mostrando a luminosidade do lado de fora e o corpo do Kane. Isso acontece em outras vezes, por exemplo, você mostra o Leland e o Bernstein na janela do jornal, a câmera aproxima, corta, depois já mostra o plano deles do outro lado dentro do jornal. Também é uma construção que ele usa repetidas vezes. Né? Então você tem essa série de dispositivos, de construções, de técnicas, que vão permear o filme, que tornam, que dão essa riqueza, quer dizer, e que as interpretações não são fechadas. Né? Se você olhar, existem diversas interpretações, primeiro em relação ao Rosebud, se é a resposta ou não. Por exemplo, vou aproveitar e citar aqui a própria Laura Mulvey, citando um outro crítico importante, chamado Noel Birch, que ele fala das duas interpretações a respeito de ter uma resposta ou não ter uma resposta. Não é o Birch, não é o Carroll. Então, ela citando, Noel Carroll, no artigo Interpretando o Cidadão Kane, faz uma divisão bastante útil entre as reações dos críticos ao problema de Rosebud. Organiza-as em dois grupos, amplos. Uma postura é de que o enigma de Rosebud tem uma significação específica, que pode ser identificada para solucionar o mistério da vida de Charles Foster Kane. Então, essa é uma possibilidade. Então, Rosebud tem uma explicação. Por exemplo, pode ser uma infância perdida.
um amor materno que ele nunca teve. Porque ele era só feliz naquele momento. Naquele momento que ele buscou resgatar isso e nunca conseguiu. Né? Essa é uma interpretação possível. Ou tem gente que pode ser até mais físico, mais material. Rosewood era o trenó. Então, aquele trenó que ele gostava muito, que ele perdeu, nunca mais viu. É porque ele solta a bola, que tem aquela neve, né? Isso. Remete ao... Então, por que a bola, quer dizer, por que o cristal, quer dizer, neve, quando ele foi, quer dizer, você pode criar várias teorias. E o outro grupo, então, são várias pessoas que defendem isso também. Ó. A outra é de que o enigma dos seres humanos é intricado e complexo demais para ser reduzido a uma explicação tão simples. Carroll sustenta que ambas as posturas podem ser validamente inferidas dos dados do filme, mas, em seguida, transforma a questão que deixa de se relacionar com as personagens para se relacionar com a leitura do filme. Aí pega o texto do Carroll. Então, o filme tem uma série de questões que não são fechadas. Por exemplo, as pessoas podem continuar a colocar essa questão aqui, é uma falha, o filme parte de uma premissa falha, quer dizer, parte de um erro. Então, não é uma só pessoa que diz isso, um monte de gente. Eu acho que mesmo que fosse um erro, eu acho que não é, eu acho que tem uma explicação, a gente não sabe quem estão aí, isso não está sendo contado. Eu acho que mesmo que fosse, um detalhe irrelevante. Igual erro de continuidade. Tem gente que passa a maior parte, tem pessoas que se dedicam a achar erro de continuidade do filme. O erro de continuidade, às vezes, é totalmente intencional, quando você faz um filme. E quando você faz um filme, você leva em consideração, na hora de você juntar os planos, muito mais coisas do que simplesmente a continuidade do movimento ou da continuidade dos objetos envolvidos. Às vezes é mais importante ter uma continuidade emocional, no sentido de contar a história, do que uma continuidade que preserve se o cara está segurando o garfo com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, às vezes, na hora de você editar, você assume um erro de continuidade porque aquele plano está melhor. Exemplo, você tem um plano geral do sujeito comendo na mesa. E em determinado momento ele vai falar alguma coisa, ou ele vai espirrar, sei lá. E no plano geral, você está segurando com a mão direita. Aí você fez vários planos, primeiros planos dele, ele segurando com a mão direita, mas tem um plano que ele espirra de uma maneira mais engraçada, segurando o garfo com a mão esquerda. Se você vai montar em uma comédia, você vai usar o plano que ele vai funcionar melhor, que as pessoas dão risada com ele espirrando, segurando o garfo com a mão errada. Isso não é erro. O erro seria você usar a continuidade, que é um erro muito comum quem começa a editar, fica tão preocupado com a continuidade visual e se esquece da continuidade dramática. O próximo filme que nós vamos ver é o... Quando deu branco, eu tenho anotado... Aqui é o segundo filme dele, em sequência. The Magnificent Ambersons. Como é que eles traduziram esse filme? Soberba. Que visualmente é um filme espetacular também. Tá? Então nós vamos seguir mais ou menos numa ordem cronológica e manter essa estrutura de ter uma parte introdutória para chamar atenção em alguns detalhes que são interessantes para vocês prestarem atenção, e no decorrer do filme eu vou dando alguns toquezinhos, mesmo correndo o risco de atrapalhar um pouco a leitura. Sempre esperando que, num dia quando vocês tiverem a oportunidade de rever esses filmes, vocês possam, de repente, estar atentos a essas coisas que são trabalhadas ou que são apresentadas aqui, e descobrindo outras. Às vezes a gente descobre, por exemplo, hoje eu descobri uma coisa que eu não tinha visto, que é a coisa dos passarinhos, que é um efeito visual que eu nunca tinha percebido. Às vezes a gente sempre descobre algo. Os grandes filmes têm essa qualidade, quer dizer, quanto mais a gente assiste, mais a gente acha virtudes. Então, talvez essa seja uma grande diferença aqui. E isso, nós vamos continuar
Eu talvez prepare algum texto, alguma coisa para... Acho que vocês todos deram um e-mail, e aí depois eu aviso, passo para vocês. Se tiver algum textinho, eu vou ver se eu trago na próxima aula uma apresentação em PowerPoint para a gente garantir que eu não passo o tempo. Porque hoje eu sabia que eu ia dar mais ou menos certo, porque é uma coisa que eu há muito tempo que eu sempre trabalho com cidadão clínico. Agora dá para dar um curso de 12 encontros só sobre cidadão clínico. Tem muita coisa para assistir. Mas de qualquer forma eu sabia que eu conseguiria manter. Para os outros eu não tenho certeza. Normalmente em sala de aula eu trabalho com o cidadão Ken, a Dama de Xangai e o outro filme que agora do branco, Marca da Maldade. Então, mas os outros filmes, então eu não sei a duração do tempo, então eu vou ver se eu preparo um PowerPoint para não correr o risco de eu me perder e explicar muito. Alguma outra questão? Então, acho que é isso. Obrigado pela presença de vocês. E vamos encontrar no próximo sábado. Né? É um caminho, é uma jornada longa. Não sei se vou encontrar com vocês todos os dias, mas quando vocês vierem, espero que possa ser útil, né? Esses encontros que nós estamos realizando aqui. Tchau, professor. Tchau, tchau. Gente.